Olá, senhores. Bora aí com uma questãozinha de termometria que fala o seguinte, ó. Um velho termômetro de mercúrio apresenta certa inexatidão em suas indicações. No gelo fundente, ele indica menos 1 grau Celsius, e no ponto de vapor ele indica 102 graus Celsius. Determine item A equação de correção, né? B, a indicação do termômetro quando ele for colocado em equilíbrio térmico com o ambiente de 35 graus Celsius. E C, caso exista, qual a temperatura que esse termômetro indicará corretamente? Então, olha só, meninos. A gente tem um termômetro aqui que ele mede a sua temperatura em graus Celsius. Eu vou chamar esse termômetro de E. E ele mede seus valores em graus Celsius. Por que eu estou chamando de E? Porque apesar de ele medir em graus Celsius, ele está calibrado de forma incorreta, né? Ele não está com uma exatidão, ele não indica os valores reais da temperatura dos corpos, né? Por exemplo, quando você coloca esse termômetro em gelo fundente, ou seja, o gelo derretendo, que a pressão de um ATM representa para nós a temperatura de 0 graus Celsius, ele indica uma temperatura de menos 1 grau Celsius. Ou seja, ele indica um valor errado. Se você pegar esse mesmo termômetro e colocar agora em água vaporizando, vapor de água, né? A água, quando ela está no processo de ebulição, essa temperatura seria de 100 graus Celsius. Porém, esse termômetro indica o valor de 102. Então, ele quer o seguinte, ó, determine uma equação que pode ser chamada de equação de correção, equação termométrica, função termométrica, que é uma equaçãozinha que vai colocar para você o seguinte, ó, você usa esse termômetro, você faz a leitura dele, só que qual é a leitura correta que ele estaria indicando? Então, por exemplo, a hora que você lê 102, na verdade, ele deveria estar lendo 100. Então, você precisa de uma equação que converta esse valor para o 100, que é o real. Então, aqui a gente vai comparar o termômetro errado em Celsius com um termômetro correto medido na escala Celsius. Esse termômetro correto é aquele que, se você colocar na mistura gelo e água, a temperatura que ele indica é 0 graus Celsius. E se você colocar ele na mistura vapor e água, quando a água está vaporizando, ele indica corretamente o valor de 100 graus Celsius. Então agora eu vou achar uma escala de conversão, entre aspas, uma fórmula que já fala para mim, ó, a hora que eu faço a leitura no errado, eu já sei calcular qual é a correspondente temperatura corretamente. Então aqui eu vou chamar esse ponto do meio aqui de Ezão, e esse daqui, que é o correspondente, só que na escala correta, de Celsius. Como são segmentos de reta, a gente vai poder aplicar o teorema de Tales aqui, né? Ó. Então eu vou pegar o segmento de reta menor, está para o segmento de reta maior. Assim como no outro lado, o segmento de reta menor está para o segmento de reta maior aqui para nós. Belezinha? Então, com esse sisteminha que nós vamos responder o item A. Nós vamos encontrar uma equação de conversão. Como é que a gente faz para encontrar o tamanho do segmento de reta? É sempre de cima, menos de baixo? Então, aqui no errado, ó, eu vou pegar o azulzinho, que é E, o de cima, menos 1, menos o de baixo, né? Então, menos o de baixo, que é menos 1. Tudo isso dividido pelo segmento verde, que é o grandão, que vai ser 102 menos 1. Tudo isso é igual. Agora vai aqui no certo. O segmento menor, o azul, é o Celsius, é o Czão, menos 0, dividido por 100, menos 0. Então, ajeitando a equação, ó, menos com menos dá mais, né? Então, a gente ficaria aqui E mais 1. E aqui, menos com menos dá mais, 102 mais 1 dá 103. Tudo isso é igual C menos 0 sobre 100 menos 0. A equação de conversão para nós, eu vou isolar os Celsius aqui para nós, tá? Aliás, o errado aqui, ó. Então, esse 103 aqui que está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 103 vezes os Celsius, tudo isso dividido pelo 100 que já estava lá, certo? E do outro lado da igualdade ficou o E mais 1. Só que esse 1, que está positivo, se eu passar para o outro lado, ele passa negativo. Então, uma maneira de representar a equação termométrica, a função termométrica, a equação de correção que ele pede é essa daí, tá? Para cada valor de C que você colocar aqui, que é o valor correto, você consegue descobrir qual será a leitura que o termômetro errado vai fazer. E vice-versa. Para cada leitura que o teu termômetro errado faça, você coloca o valor aqui.
você consegue descobrir qual seria o valor correto daquela temperatura, já que esse termômetro ele mede errado. Belezinha? Olha o item B agora. A indicação do termômetro quando ele for colocado em equilíbrio térmico com o ambiente a 35 graus Celsius. Então, olha o que ele está falando, ó. Ele quer saber qual é a indicação do teu termômetro. O teu termômetro, ele está com a leitura errada. É o que ele quer. Quando o ambiente estiver com uma temperatura, que é o valor real, tá? O valor certo, de 35 graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer com esse valor aqui, ó? Jogar no lugar do Czão. Então, usando a equação, ó, vou trazer a equação para cá agora, ó. Eu vou pegar esse Czão e jogar aqui, ó. Então, vai ficar E igual a 103 vezes esse Czão, que aqui para nós vale 35 graus Celsius agora. Tudo isso dividido por 100, menos 1. Nós vamos chegar aqui, ó, e 103 dividido por 100 dá 1,03, né? E 1,03 vezes 35, isso daqui vai dar 36,05, menos 1. O 36,05 menos 1, a gente descobre que num ambiente que a temperatura é de 35 graus Celsius, o termômetro errado, ele indica uma temperatura de 35,05 graus Celsius. Ah, peão, mas aí a diferença é muito pequena, né? É pequena, mas ainda assim ele está dando um valor errado para nós, certo? E no item C, caso exista, qual a temperatura que esse termômetro indica corretamente? Então, olha que bacana. Talvez exista, né? Pode ser que exista, e se existir, é um único ponto que isso acontece, tá? Desse termômetro errado, a hora que você colocar num determinado ambiente, existe uma temperatura que, quando é colocado nesse ambiente, ele indica um valor numérico que é exatamente igual à temperatura que está lá. Peraí, eu não entendi. Como assim? Então vamos lá. Eu tenho um ambiente aqui, eu pego o meu termômetro correto e vou medir uma temperatura. Vai me dar um valor X. Aí eu pego o termômetro errado, coloco no mesmo ambiente. E a hora que eu vejo o valor que o termômetro errado indica, ele indica um valor X. Então, o valor que o termômetro errado está indicando é um valor correto ainda, é um valor igual ao correto. E existe um único ponto possível disso acontecer. Peraí, peão, e como é que eu faço isso? Bom, ele está querendo falar para você que se na escala E o valor é X, na escala Celsius o valor também é X. Então, nós de novo vamos pegar a equação aqui, ó, e a gente pode chamar tanto o E como o Czão de X. Então, a equação ficaria assim, ó, X é igual a 103 vezes X, porque o valor é o mesmo, tanto na escala certa como na errada. Tudo isso dividido por 100, menos 1. É essa brincadeira que a gente vai fazer agora. Então, eu não poderia chamar o E de Czão ou o Czão de E? Lógico que pode, desde que você chame da mesma letra, né? Porque eles vão ter o mesmo valor agora. É a condição do item C. Então, aqui, ó, esse menos 1, que está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar X mais 1 igual a 103 vezes X sobre 100. E agora, esse 100 aqui, ó, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 100 vezes o que estava do outro lado, que era o x mais 1, igual a 103x. Aqui faz a distributiva, vai ficar 100x mais 100, tudo isso igual a 103x. Agora, esse 100x passa para o outro lado negativo, então vai ficar 103x menos 100x, vai sobrar um 3x igual ao 100. Portanto, o 3 passa dividindo, 100 dividido por 3, a gente chega que essa temperatura, que tanto na escala no termômetro correto como no termômetro errado, indica o mesmo valor, seria de 33,33, daria uma dízima para nós aí, ó, graus Celsius. Então, olha que bacana, apenas nessa temperatura, né? O ambiente está a 33,3 graus Celsius. Se eu pegar o termômetro correto e colocar lá, ele vai indicar 33,3, obviamente, porque ele é o correto. Mas se eu pegar o termômetro errado e colocar lá, ele também vai indicar 33,3. Então, esse vai ser o único valor que o termômetro errado consegue indicar de forma correta. Todos os outros, vai existir uma diferença, como no item B,
pequena, ou, como se a gente olhar nos primeiros e segundo ponto fixo aqui, ó, já dá uma diferença grande até para nós. Beleza, meninos? Grande abraço a todos e até mais.